Boa noite, boa noite, boa noite. Paz bem a todos. Vamos mandando nosso aviãozinho, convidando as pessoas para nossa live formativa. Hoje iremos falar sobre o Cântico de Maria, o Cântico de Nossa Senhora. Vamos convidando as pessoas. Daqui a pouco nós vamos convidar nosso formador hoje. Enquanto isso, estamos mandando o nosso aviãozinho para as pessoas. Vamos mandando aviãozinho, convidando o povo. Muito bem, chamar o diácono agora. Amado diácono, boa noite. Oi, padre, sua bênção, boa noite. Deus abençoe e me abençoe também, né? Tu és diácono. Deus nos abençoe o senhor grandemente. Tudo bem, A nós padre? todos. Tô ótimo, graças a Deus. Aqui meia-noite. Meia-noite. Sim. O dia foi bem Isso. intenso, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Então, diácono, vamos Quatro... iniciar então. Vamos. As pessoas vão entrando, mas depois vai ficar salvo, né? Por favor, Sim, sim. conduza-nos a uma oração. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos dê essa docilidade para tudo que será essa partilha hoje. Sim, padre. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Senhor Jesus, nós te louvamos e te bendizemos por esta noite maravilhosa, onde nos encontramos para meditar a sua santa palavra. Pedimos pela intercessão da grande e bem-aventurada Virgem Maria, para que possa derramar em nossas vidas inúmeras graças. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Não podemos prolongar, porque meia-noite o padre amanhã cedo é laudes. Daqui a pouco. Daqui a pouco é laudes, né, padre? Mas ainda bem que não vamos tem vocação beneditina, porque senão tinha que ser 3 horas da manhã. Já ficava logo. Então, ainda bem que a sua vocação não é um trapista e nem um beneditino. Padre, é uma alegria estar novamente com o senhor, né, para nós falarmos da palavra de Deus, falarmos da bendita Virgem Maria, da Mãe de Deus. Todos aqueles também que estão conosco aqui, que já estão acessando, sejam todos bem-vindos, né? Eu estou improvisado aqui, estou com folha na mão, notebook no outro, porque eu estou em São Paulo, não estou lá na casa de missão. Lá é tudo organizadinho, né? Tem pessoas para me ajudar e eu vim aqui, estou com uma folha, estou me organizando, tudo bem, né? O tema de hoje é o Magnífica, né, padre? Eu tenho que dar algumas explicações. Sim, vamos. Eu sempre digo, Diácono, que texto sem contexto é pretexto. Ou seja, vamos situar todo nesse quadro de Lucas. Lucas que é um autor muito particular, médico, não é? E que na narrativa do nascimento do Senhor Jesus Cristo é muito particular em Lucas, não é? É tanto que o Magnífico, quantas vezes nós temos na Bíblia? Apenas uma, né? Ou seja, aqui é interessante também, né?
tem umas tradições que dizem que Lucas teve, né, como que ele fez uma entrevista com Nossa Senhora, não é? E por isso essas particularidades da visitação, da anunciação da visitação, e também nós temos essa preciosidade também, né? E como... mas, é claro, você que está fazendo mestrado, está às beiras do doutorado, já tudo mais, né? Pode mais do que nunca também nos situar nesse quadro, até para nós também podermos entender também, não é? Aquilo que vai ser meditado hoje, né? Degustado hoje, né? Porque a palavra vive e eficaz. A carta aos Hebreus nos diz essa graça, né? Mas é isso mesmo que eu queria. Eu quero só auxílio. O senhor é o sacerdote, nós vamos partilhando e falando. Faremos uma live de partilha. Vamos proclamar, então, esse evangelho, né, padre? Maravilhoso, né? De Lucas 1, né? 46, que a gente vai meditar. Vamos proclamá-lo, então. Então, eu proclamo como diácono, né? Que é a minha função, né? Que o Senhor esteja em teus lábios e em teu coração, para que possas proclamar com dignidade as palavras do evangelho. Amém, Pai. Então, Maria disse, a minha alma engrandece o Senhor e meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque olhou para a condição humilde da sua serva. Todas as gerações, desde agora, me chamarão bem-aventurada, porque o poderoso fez em mim grandes coisas. Santo é o seu nome. E sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Ele manifestou o poder com o seu braço, dispersou os soberbos nos pensamentos de seu coração, depôs os poderosos de seus tronos, exaltou-os de coração humilde, encheu de bem os famintos e despediu os ricos sem nada. Acolheu a Israel, seu servo, lembrando de sua misericórdia, como prometera a nossos pais, a Abraão e a sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel e depois voltou para sua casa. Palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Padre, eu queria dizer, antes de iniciar aqui algumas coisinhas, eu anotei algumas coisas, que eu fiz aquele pré-projeto de mestrado na PUC, né? E coloquei o tema, quando uma exegese do Magnífica, humilde hebreia, filha de Sião. A banca foi semana passada de pré-projeto, foi aprovado, então eu estou no início da pesquisa ainda, padre. Mas já deve, exegese, já deve. Tem algumas coisas, mas eu creio que essa live, para a gente conseguir, a gente deveria dividir ela mais umas 2, para a gente... Conforme queira. Tá bom? A gente inicia hoje, porque 1 hora, não pode passar muito do horário, que já tá 1h da manhã aí. E talvez... Não enfim, se preocupe. eu pensei hoje... Ok, eu pensei hoje, dando início, então, falar sobre a importância do Magnífica. É interessante quando a gente começa, eu comecei a pesquisa procurando tudo sobre o Magnífica, e nós vemos que o Magnífica não é apenas um canto de Maria, mas ele é, como nós poderíamos dizer, um domínio do povo também. Existem poetas que escreveram sobre ele, comentaram, ateus que comentaram sobre o Magnífica. Então, extrapola o Magnífica, como a visita do arcanjo Gabriel a Nossa Senhora, ele é messiânico. E diz assim, eu vou iniciar com um teólogo brasileiro, né, um homem de Deus, Clodovis Boff. Esse é católico. Eu estou falando, vou falar 3 vezes para não ter problema, não confundir, né? Clodovis Boff é um grande homem de Deus. Ele diz assim, seria o Magnífica como resultado primeiro da meditação da Mãe de Cristo, em torno dos eventos que a envolveram intimamente. E um outro que o senhor conhece, o senhor está na terra dele, Von Balthasar, diz: o Magnífica é uma divina revolução do amor. É maravilhoso. Puebla vai dizer assim que o Magnífica é o espelho da alma de Maria. Eu só peguei algumas coisas assim, só para a gente ter a dimensão do que se trata o Magnífica, né? O cardeal Parbat diz assim: junto com as bem-aventuranças, o Magnífica é, sem dúvida, o texto mais importante da história humana. Ele se dirige a todos, cristãos ou não cristãos, e permanece
depois de 2000 anos, com uma única luz que continua a brilhar nas trevas da violência, no meio da solidão, em que o Ocidente se afunda por causa do seu orgulho e do seu egoísmo. Essas palavras são, por toda a eternidade, sarças ardentes e estrelas da noite do mundo. Maravilhoso, eu achei essa parte maravilhosa. Magnífica é a sarça ardente e é a estrela da noite do mundo. Cardeal Paul Pauper. O Magnífica, diz também um outro teólogo, é o hino da pureza cristalina de Maria. O Magnífica é um canto messiânico, um hino messiânico, escatológico, da jovem de Nazaré, da hebreia, né? Da menina, da jovem, como eu disse na última live. A senhora até comentou a idade dela, né? Maria, mulher espiritual, transcende o horizonte espiritual no seu tempo, Clodovis Boff. Passam impérios, passam teorias, passam doutrinas, passam glórias, passam mundos inteiros e permanece em inteira calma a eterna virgindade e a eterna maternidade, o mistério da pureza e o mistério da fecundidade. Miguel Unamuno, ex-ateu e intelectual. O que a Virgem Imaculada foi para a cultura humana supera de longe tudo o que fez a técnica moderna. Grande pensador, pedagogo, Frederic Foster, 1996. Então, padre, o Magnífica, ele extrapola essa... não é para nós, cristãos católicos apenas. Ele é o eco da alma de Maria. É a minha pesquisa no primeiro capítulo. Eu estou pesquisando sobre a pessoa da humilde hebreia, a mulher Maria, aquela israelita que esperava. Bem, eu ia falar, mas vamos começar assim. A humilde jovem, a hebreia, filha de Sião, que sabia da promessa. Ela sabia da promessa, porque ela é uma israelita, ela é uma judia, né? Ela, o povo de Israel, o senhor sabe melhor que eu, deve ter ido, eu não fui ainda. O povo de Israel é o povo mais religioso, mas eu vou quando passar a pandemia. Eu tive é a oportunidade magnífica. O Paulo VI dizia que é o quinto evangelho, né? A Terra Santa é o quinto evangelho. Eu não sabia, olha que lindo. É maravilhoso, é maravilhoso. E então o povo de Israel, eu achei tão impressionante, né? Porque eu estou estudando com eles, eu estava vendo um fato da história de Israel, que Israel tem um problema com a água, né? Então, se faltar água, Israel é prejudicada. E alguns anos atrás teve uma crise hídrica em Israel. E estava ficando bem difícil. Então, o rabino, que como se fosse o nosso Papa, né, o rabino-chefe de Israel, convocou todo Israel para oração. E é interessante, eu achei até na History Channel, tem lá, eles estão todos em oração. Ele convoca todo Israel a orar, né? Então, invoca os profetas, invoca Israel, e depois de dias chove, né? É uma raça eleita, né? Jesus judeu, né? Então, Maria Santíssima escolhida, filha de Sião, Sião, o Monte dos Salvos, ela é uma mulher escolhida, ela era uma jovem que sabia da vocação tanto de Israel como da vocação dela. E o senhor disse muito bem, Lucas provavelmente esteve com Maria, ele também é o primeiro a fazer um desenho, né? Eu estava lembrando deixa o livro de Maria. Então, com certeza o médico Lucas, né, o grande, ele esteve com Maria. E ele escreve por volta dos anos 70. Isso é muito bom a gente ter a ciência, porque o ano 70 já passou uma sequência de mártires. Então a fé está mais madura, né, padre? Nós sabemos. São 70 anos de cristianismo. Então, Pedro, apóstolo, crucificado de ponta cabeça. Paulo já havia sido degolado. Os padres da igreja, os primeiros pais da fé, né? Eles tinham sido jogados na boca dos leões. Então, assim, é por volta do ano 70, quando Paulo começa a redação do Evangelho de Lucas, então a fé está madura. Então, Lucas, ele vai tratar essa fé madura. Por isso, essa bela obra, Minha Alma Engrandece o Senhor. E eu tinha, padre, venho pensando muito nisso. Maria,
Os santos dizem, né? Até na banca fui muito questionado, viu, padre? Essa semana fui fritado, né, na banca porque usei algumas palavras dos santos, né? E o livro do Provérbios também, o biblista disse, não, meu filho, mas isso aí não é para Nossa Senhora. Eu usei Provérbios 9, a sabedoria fez para si uma casa, né? E o biblista falou, não, mas aqui não tem nada a ver com Nossa Senhora. Eu disse a ele, mas padre, os santos interpretaram esta morada agora como a morada de Deus. O verbo se faz carne, habita. E fui convencendo ele. Queria que convenci, foi bom. E porque é isso. Maria Santíssima é essa morada, né? Essa morada de Deus. E nós não podemos nos esquecer que antes do canto do Magnífica, a visita messiânica do arcanjo Gabriel, ouve Israel, né? Deuteronômio 5, né? Ouve Israel. Deus sempre fala para Israel ouvir. Israel está sempre a escutar a Deus, né? Por isso que alguma das facções, né, israelitas usa a palavra na testa, né, padre? Não lembro quais são, se são os fariseus, são os saduceus, que estão com partes da Torá na cabeça para meditar, né? Uma parte da Torá está ao lado do coração, para que o coração medite essa palavra. Então, eles são voltados a Deus, né? E nós não podemos esquecer disso, porque Maria está dentro desse contexto histórico. Ela é uma hebreia, ela aguarda o Senhor, ela aguarda o Salvador. Por isso que antes de entrar na exegese do A Minha Alma, só a minha alma nós ficaríamos aqui até amanhã falando da alma de Maria, mas antes de entrar nós temos que saber o que é isso, o que é o Magnífica para a humanidade, o que é o Magnífica. É tão importante que todas as vésperas nós cantamos A Minha Alma engrandece Somos obrigados. Senhor. A vida religiosa, nossa vida de membros ordenados ou das comunidades de vida que estão, todas as tardes nós relembramos isso, da importância do Magnífica. Então, Maria, ela é membro eminente da igreja, como bem disse o concílio, também tinha dito já Agostinho de Hipona, ela é essa mulher especial, né, predileta, filha predileta do Pai, o concílio disse. Então, quando ela recebe a visita do arcanjo, é a palavra se cumprindo. Então, é bonito. Eu anotei algumas coisas a mais também sobre o Magnífica. Do dicionário de Mariologia diz assim, este evento, o Magnífica, conjuga a pobreza de Maria com a riqueza divina. Tão lindo, dicionário de Mariologia, página 213. Maria empresta sua voz a todos aqueles que esperam o Redentor. É lindo isso, né, pai? É lindo. Eu fiquei tão triste essa semana que na aula de hebraico, né? Eu fiquei triste. Uma menina que era provavelmente protestante ou católica disse na sala virtual que estava num processo de transição de fé. Falei, meu Deus do céu, para onde vai essa filha de Deus? E depois ela disse que estava indo para o judaísmo, né? No meio da aula ela disse, eu estou fazendo o caminho para o judaísmo, estava contando a história de conversão dela. Eu fiquei tão triste e falei, coitado, está fazendo o caminho inverso. Que é fé. O caminho inverso. Deus veio ao mundo por meio de Maria, o Salvador já veio ao mundo. Cada vez mais judeus se entendem que isso aconteceu. Diz um teólogo mexicano que cada vez mais que os judeus saem de Israel e viajam para o mundo, quando eles veem os crucifixos, quando eles passam pelos aeroportos, quando eles passam pelos países, eles acabam entendendo que o Messias veio. E falei, essa jovem, coitada, fazendo um caminho inverso. O Messias já veio ao mundo. E olha o que disse o dicionário de Mariologia, que lindo, padre. Dentro da perspectiva cristã, o Magnífica não entrevê e encara a história de Israel, partilhada de numerosas contradições e de intervenções libertadoras de Deus, que culminam na maior e mais espetacular delas, a encarnação de seu Filho. Então, a encarnação do Filho está dentro da história de Israel. Então, a visita do arcanjo Gabriel e o Magnífica, então, são esses cantos messiânicos, são a visita messiânica e o canto messiânico que vai, então, trazer a nossa fé. Deus nos visitou. Olha que maravilha. Maria empresta sua voz a todos aqueles que esperam o Redentor. Vibrante o eco da anunciação decorrente da expressão simplificada de Isabel. Bem-aventurada aquela que acreditou. Padre, é magnífico, né? Como é bom ser católico, né, padre? É bom demais entender
ter essa compreensão da fé. Então, Nossa Senhora é visitada pelo arcanjo Gabriel. A alma, a alma predileta de Maria é visitada. Eu anotei algumas coisas assim. Para começar a iniciar o Magnífica, nós sabemos que existe uma relação profunda, segundo 1 Samuel 2, né? Uhum. Ana, a O mulher, cântico né? de Ana. O canto de Ana, que não dava a luz, então todos os anos era humilhada, e a outra esposa do seu marido, então a humilhava. Todos os anos, a ir a Israel, a ir ao templo de Jerusalém, ela era humilhada. Então, a humildade, a humilhação fez, então, Deus escutar a voz dela. Ela estava tendo... E a oração dela, só para quem não está aqui, a oração é belíssima, porque realmente ela rasga ali. Inclusive, se eu não me engano, o texto diz que rasgava a alma diante de Deus, não é? O texto E é que maravilhoso. Deus O concede. texto É diz assim o interessante. texto sagrado. E é interessante Na... por quê? Porque Deus dá o presente, mas ela como que devolve. Ela diz, olha, tu me des, esse filho é teu, né? Depois de desmamar, vai entregar o filho no templo, né? Isso, o texto diz assim, como ela se demorasse orando diante do Senhor, Eli, né, o sacerdote, observava o movimento dos seus lábios. Ana falava interiormente, apenas seus lábios se moviam, mas não se ouvia sua voz. Por isso ele julgou que ela estivesse embriagada e Embriagada. disse, até quando ficarás embriagada? Afasta de ti esse vinho. Ana, porém, respondeu, não é isso, meu senhor. Sou apenas uma mulher muito infeliz. Não bebi vinho e nem bebida forte, mas derramei a minha alma diante do Senhor. Que lindo, né? 1 Samuel 1. Derramei minha alma diante do Senhor, pois por muito excessiva a dor e a aflição que falei até agora. Ele então lhe disse, vá em paz, e que o Deus de Israel te conceda o que lhe pediste. O Deus de Israel. E depois nós vamos continuar no Samuel 2, então ela vai dizer, as palavras semelhantes a Maria Santíssima, né? Minha boca desafia meus adversários, pois me alegro em tua salvação. Ninguém é santo como o Senhor. Outro além de ti não há. Então ela começa a declarar a maravilha que o Deus de Israel fez na vida dela. E quando nós comparamos os dois textos bíblicos, os teólogos sabem, como o senhor sabe muito bem, chama que o Magnífico é uma coxa de retalho lá do Cântico de Ana, né? Do Antigo Testamento todo. Enquanto você fala, eu sempre compreendi o Magníficat. Imagine se nós pudéssemos fazer uma radiografia de Nossa Senhora, do interior de Nossa Senhora, diríamos ali o Magníficat. Porque, além do cântico de Ana, a quantidade de salmos, de provérbios, de coisa que nós podemos pegar. Um resumo, vou dizer quase desse jeito, um resumo do Antigo Testamento todo, ali comprimido nesses 10, né? Na verdade são 10 versículos, nesses 10 versículos. Mas e é continuar? Isso mesmo. Não, mas nós vamos partilhando porque tá bom demais. É uma partilha, né? Que todos também que quiserem partilhar, vai colocando perguntas aí embaixo. Eu vou colocar aqui, vou habilitar o comentário, porque às vezes fica... Pode aproveitar. E depois nós podemos até responder as perguntas também. Então, padre, o Magnífica é isso. É a pureza da Virgem Maria. Mas eu poderia fazer uma pergunta para a gente continuar a live, né? Poderia fazer a pergunta de São Maximiano. Sempre tenho feito isso. Quem és tu, Maria, né? E São Maximiano, quando questionado como falava bem de Nossa Senhora, perguntavam a ele quais eram as fontes bibliográficas, ele mostrava o rosário. São Maximiano é um grande santo mesmo, é um apóstolo dos últimos dias, com certeza. Viveu em Auschwitz como um padre mesmo, católico, confessando o povo. Foi um dos únicos, né, que pregou retiro dentro de Auschwitz, que confessou dentro de Auschwitz.
e morreu sorrindo dentro de Auschwitz. Né? Dentro onde estava a morte, né? É um sinal para os nazistas ali, que é onde a morte imperava. Era como São Maximiliano dizendo os salmos, ó morte, onde está a tua morte. Né? E por ser Estado sacerdote, Vitória. e aí, Morte do e Estado aí Vitória. por ser sacerdote, sofreu muito, porque não quis tirar o hábito, então apanhou pelo hábito, apanhou pelo rosário, apanhou por tudo. Foi como ovelha levada ao matadouro mesmo. E ele dizia que a fonte dele de inspiração sempre foi o Santo Rosário. Então, quando a gente começa a penetrar nas Escrituras e fazer essa pergunta, quem és tu, Maria? Para a gente entender o Magnífico, é como o senhor disse, ela é o compêndio do Evangelho. Ela é a Theotokos, ela é a mãe, né? Tudo está inserido nela, os salmos. Nós temos que compreender a primeira parte do meu trabalho, que eu iniciei, mas não tenho como falar todo hoje. A minha alma engrandece o Senhor. Alma em hebraico é alma, né? Alma, esse daqui. Daqui para cá, né? Alma. Esse é o A contrário alma. hebraico, né? É o contrário, o hebraico é o contrário. Alma, a minha alma. Só no alma, padre, a gente não consegue terminar hoje, só na alma, porque a alma de Maria foi preparada para ser a Theotokos. Diz assim Pio IX, Deus inefável, cuja conduta toda é bondade e felicidade, cuja vontade é onipotente, pelo amor de Deus, de Pio IX, e cuja sabedoria se estende com o poder de um extremo ao outro do mundo, e tudo governa com bondade, tendo previsto desde toda a eternidade a triste ruína de todo o gênero humano, que derivaria do pecado de Adão, com o desígnio oculto dos séculos, decretou realizar a obra primitiva da sua bondade, com um mistério ainda mais profundo, mediante a encarnação do Verbo, porque induziu ao pecado contra o propósito da divina misericórdia, pela astúcia e pela malícia do demônio. O homem não devia mais perecer. Antes da queda da natureza do primeiro Adão, devia ser reparada com melhor fortuna no segundo. Assim Deus, desde o princípio, antes dos séculos, escolheu e pré-ordenou para seu filho uma mãe, na qual se encarna, e na qual depois da feliz plenitude dos tempos nasceria. Então, Pio IX, a alma, Deus já preparou a alma de Maria, antes de tudo. Né? É o Beato dos Escotos que diz isso, acho que eu disse na última live. Quando Deus criou o mundo, Deus viu que o homem ia cair. Então, Deus enamorou Maria. Pensar que Maria, um dia um homem disse sim para mim, Maria é uma mulher qualquer. Eu falei, vamos conversar um pouco para tirar esse conceito maligno do seu coração. Maria jamais foi uma mulher qualquer. Maria foi pensada desde o proto-evangelho. Para quem não sabe o que é o proto-evangelho, eu disse a ele, é o Gênesis 3,15. Está lá o proto-evangelho, onde a serpente vai seduzir uma mulher. Né? A serpente vai seduzir o gênero humano através da mulher. Então, o Santo Agostinho fala que o homem caiu, né? Mas não perdeu a divindade. Então, o homem cai. Etienne Gilson, eu sempre erro o nome desse grande autor, Etienne Gilson, Etienne, né? Ele diz, estávamos todos em Adão. É tão bonito aquele livro, ele comenta, estávamos todos em Adão em uma dimensão paradisíaca. Não precisávamos cair. É por isso, tudo isso está relacionado ao Gênesis 3,15 e à encarnação do Verbo, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. A nossa imagem foi criada imaculada, mas não permaneceu imaculada. Eis a grande diferença, que ela não é uma mulher qualquer como outras e como nós, porque ela foi criada imaculada. Ela foi projetada por Deus, como diz o nosso grande São Luís Maria Grignon de Montfort, ela é a maior armadilha que Deus preparou para Lúcifer e seus demônios. Então, não é um homem que não gosta de Maria Santíssima, mas é o demônio que odeia Maria Santíssima. Hoje, no programa da Rádio da Milícia da Imaculada, às terças-feiras, às 14 horas, nós temos um programa na rádio, eu ajudo no programa, né, da Milícia da Imaculada, nós falávamos sobre isso, a raiva que o demônio tem de Maria Santíssima. Santo Afonso de Ligório fala que o demônio
tem medo até do nome de Maria Santíssima. Por quê? Porque quando lembra, ele relembra Maria, ele está relembrando tudo isso. Para ele, é uma hipótese da queda do arcanjo Lúcifer, o senhor deve ter visto isso no bacharelado. Uma das hipóteses é que ele não quis se submeter à encarnação do Verbo, a um homem nascido de uma mulher. Então, Lúcifer não quer se submeter. Aí que está. Então, não é um protestante ignorante que, desculpe a palavra brusca, talvez alguém depois vai falar, meu Deus, como que pode no tempo de ecumenismo? Não, talvez um protestante que não tenha a visão nossa, porque nós teríamos que dividir o que é protestantismo. Né? O senhor está no local que talvez tenha protestante. Eu estou num local que não vejo protestante, né? Eu vejo muitas seitas no Brasil, não vejo protestantismo. Mas é que eu tô aqui na Gema, aqui, né? Tô pertinho aqui onde nasceu tudo. Eu me encontrei com um protestante de verdade há 20 anos atrás na missão, um protestante luterano, muito interessante. Ele pediu, quando eu cheguei na cidade, em missão, que se eu pudesse orar por ele, que ele estava com câncer. Eu fui. E era um pastor luterano, veio da Alemanha, eu achei tão bonito, que ele falou, sabe quem construiu minha casa aqui? O padre. O padre ajudou, que ele chegou da missão, e não tinha... Porque o que é protestantismo? Né? O que falaram para um grupo de pregadores aqui do Brasil outro dia, eu estava, vocês não entenderam ainda reintegratio unitate. Eu disse, opa, peraí, nós entendemos sim. O que não entender, quem não entendeu foi vocês, né? Que o ecumenismo são com as igrejas tradicionais, né? Não é com homens de chapéu que estão vendendo feijão aqui no Brasil. Alto lá, né, Não, pai? e aqui nós temos um relacionamento aqui muito bom com os protestantes, né? Porque os luteranos, né? Aqui chamam luteranos, geralmente claro. os evangélicos, né? Que chamam os evangélicos, né? E essa semana, foi essa semana que nós temos, eu comprei para a missão, porque nós estamos, a missão católica é dentro da paróquia alemã. Ou seja, nós não é que temos autonomia, né? Como nos Estados Unidos. Nós temos e não temos, né? Acontece muito nos países que tem fluxo migratório, né? Sim, sim. E quando eu cheguei aqui, eu acabei com um caixa que tinha na paróquia, porque eu comprei ostensório, véu meral, todos os paramentos e comprei uma caixa de procissão. Uma caixa de procissão com 2 micro, que a gente pode andar para cima e para baixo, né? E os alemães me pedem. E eu recebi um e-mail da secretária do pastor daqui da cidade, pedindo. Gente, eu fiquei tão feliz por poder emprestar, porque ele diz, olha, eu sei que vocês têm essa caixa de som, nós vamos fazer uma missa, porque também o termo missa aqui é igual, né? Gottesdienst. E esse sentido, né, também de unidade, porque eles vêm na nossa paróquia e nós vamos na dele, né? Ou seja, tem esse trabalho feito juntos, né? E no Brasil é tudo menos protestante, na verdade, né? Isso é maravilhoso, porque na verdade o que a Reintegratio Unitate pede é esse diálogo. A Reintegratio Unitate não pede para que ele seja católico e que eu seja protestante. É uma unidade. É uma unidade. É unidade. Só fazer uma comparação aqui. Ecumenismo trabalha com a dimensão, a primeira coisa, respeito. Isso. Coisas que eu não sei, não vou usar o nome protestante, não sei, que eles trabalham com uma coisa chamada proselitismo. O que é proselitismo? Você só presta se você estiver na minha religião. Isso mesmo. Nós partimos de uma coisa chamada respeito, né? Respeito. Eu respeito você na sua e você respeita na minha. Há dias atrás, um paroquiano meu aqui, ele diz assim, padre, eu sou amigo seu por porcentagem. E eu fiquei assim, você é amigo meu por porcentagem, como assim? Ele diz assim, olha, um exemplo. Eu torço para um time e o senhor não torce para esse. Mas a grande porcentagem, vou colocar desse jeito, a grande porcentagem nós somos amigos. Não somos 100%, por quê? Porque você tem um time, eu tenho outro. Você vota num partido, eu voto no outro. Mas a grande porcentagem, 97%, 98%, nós devemos trabalhar juntos. E a questão é que, às vezes, uma pequena separação, nós maximizamos, né? Maximizamos. E a vivência da religiosidade é justamente nós buscarmos essa integração, essa redenção que integra, não é? Que é justamente a proposta, né? Dessa encíclica, né? E é assim, mas a religião é para ligar as pessoas, né? Sim, o problema religar, é que religar, isso mesmo. O problema é que houve uma má interpretação
do que era ecumenismo no Brasil. Então, por exemplo, eu tenho amigos que estavam indo muito bem na fé católica, mas começaram a beber de fontes de pesquisas protestantes, porque o que a igreja fala sobre ecumenismo são, primeiro, com as igrejas tradicionais, não é? Não são com igrejas remanescentes agora. Por exemplo, nós vimos aqui na pandemia homens vendendo feijão para arrecadar dinheiro, dizendo que era uma bênção divina. Isso é enganar o povo de Deus. Eu, como profeta, também não posso ficar calado. Então, isso não é ecumenismo, não é ecumenismo com essa religião. Então, quantas pessoas se perderam escutando músicas, enfim, bebendo de uma teologia que não condiz com essa doutrina católica. Então, quando eu dizia ao grupo de pessoas, eu disse, olha, o que você entende por salvação? E ele era um católico meio com o pé mais fora da igreja. Eu falei, olha, o que a igreja católica entende de salvação, a igreja luterana entende de salvação. Se vocês não sabem, a igreja católica, junto com a igreja luterana, editou um documento sobre salvação. Então está na internet. Se você entrar no site do Vaticano, você vai ver uma pesquisa sobre salvação. Tanto os teólogos luteranos quanto os teólogos católicos chegam a uma conclusão, que as duas fés salvam. Então, ecumenismo é com essas igrejas sérias, não com outras igrejas. E aí, uma desses pseudos cristãos desavisados disse que Maria era uma mulher qualquer. Veja que nem Martim Lutero tratou Maria Santíssima assim. Martim Lutero tem uma grande homilia dele. Um comentário, né? O comentário é magnífico. O comentário do Magnífica. Então, veja, o próprio Lutero, ele comenta o Magnífica. Então, quem é Maria? Poderíamos continuar. Quem é Maria? Maria, essa alma escolhida por Deus, a alma, onde Deus infundiu nela, segundo Pio IX, todos os tesouros celestes. Então, no hebraico, quando uma pessoa tem um nome, este nome é relativo à sua vocação. Né? Me diga, então me explique, Cal, filho de Bonerges, né? Esses são os filhos de Bonerges, do Trovão. Com certeza, os filhos de Bonerges tinham uma alma impetuosa, né? Para a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras dizer que eles eram os filhos do Trovão, então entendemos, segundo as Sagradas Escrituras, bom, eles já estavam caminhando com Jesus, vou contar uma piada, e alguém não quis escutar Jesus. Então, os filhos de Bonerges, mais um discípulo, diz assim, Senhor, quer que a gente peça fogo do céu para queimá-los, né? Não é, delicado, rapaz, delicado. Então, veja, o nome no hebraísmo, o nome está relativo à pessoa. A pessoa. Pedro, por exemplo, Pedro, Pedra, Benjamim, né? Benjamim, filho da promessa. Então, e Maria? Né? Maria, alma predileta. O arcanjo Gabriel entra. O arcanjo Gabriel foi enviado a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. A uma virgem, né? Isaías 7,14. Tinha que ser uma virgem. O Antigo Testamento já tinha dito. A alma predileta já estava pensada na eternidade. Então, o anjo entra e diz, alegra-te, cheia de graça. Alegra-te, ele é a esperança messiânica. Então, para entender o Magnífica, temos que voltar para a visitação messiânica do arcanjo Gabriel. Alegra-te, cheia de graça. O Senhor é contigo. Eu gosto muito de dizer em todas as lives e pregações, Raile que caritomeno. Raile que caritomeno. Alegra-te, para tentar traduzir, é explosão de graças, talvez explosão de graças. O que mais poderíamos tentar traduzir, padre, do grego para a língua portuguesa? É tão difícil, porque é uma pessoa que está cheia já. Qualquer uma gotinha transborda. Isso, então ela está transbordando. Por isso que o arcanjo diz Raile que caritomene, não diz o nome. A grande coisa está... O nome é acrescento, não está o nome nos originais, na Septuaginta. Raile que caritomene. Por quê? Porque nem nome o arcanjo Gabriel conseguiu dizer a ela. Diz um grande teólogo, Garregula Grande, que é como se Gabriel, ao não dizer o nome, está dizendo assim, meu Deus, o que há nela é maior do que há em mim. Imagine, né?
Garrigou Lagrange, porque o que há no arcanjo Gabriel? Nós temos que entender a visão beatífica. É o arcanjo Gabriel. Então, o arcanjo Gabriel está... Garrigou Lagrange diz assim, é como se o arcanjo Gabriel está dizendo o que há nela é maior do que há em mim. Então, veja, é a alma. Ela é a alma completamente predestinada a dar a luz ao Salvador. Infusa nela, está infuso na alma. Meu Deus, nós estamos na alma ainda do Magnífica. Infundiu nela todos os dons celestes, diz o Papa Pio IX. Todos os aurinda e de todos os tesouros celestes. Todos os tesouros celestes estão na Virgem Maria. Depois de 1 hora, esse homem disse assim para mim, pastor da Assembleia de Deus de Goiânia, irmão, você pode pregar na minha igreja? Eu falei, não, porque eu vou te arrumar confusão. Fique lá, fale você mesmo o que eu te disse. Eu não vou, para não arrumar confusão, para você não ser excluído, né? Então, ele deu muita risada. E depois ele chorou, ele disse, meu Deus, porque eu nunca pensei dessa maneira. Sou um leitor da Bíblia, eu nunca pensei dessa maneira. É porque Satanás é astuto demais. A primeira coisa, Satanás, para roubar do cristão, o cristianismo, ele rouba a devoção a Nossa Senhora, de São Luís Maria Grigol de Montfort. O caminho para roubar o cristianismo é o caminho de tirar a devoção. A primeira coisa, por isso que também, agora você fala um negócio, eu estou falando do retiro aqui, e todo ano, eu até compartilhava hoje com um amigo meu, toda vez é uma lapada nas costas, todo dia tem uma coisa, e perder ou falsificar também, outro perigo também que São Luís dizia, né? Falsificar a devoção à Nossa Senhora. Porque eu até falava esse fim de semana, falava esse fim de semana também em relação a isso, né? Domingo foi dia 13, dia 13, agora foi dia de Santo Antônio. E eu trabalho com os portugueses, grande parte são portugueses. Aí os portugueses dizem que é Santo Antônio de Pádua, os italianos dizem, desculpa, Santo Antônio de Lisboa, e os italianos dizem que é Santo Antônio de Pádua. Aí eu comecei a falar sobre a santidade, toda a vivência dele, tal. A busca incessante, ele queria ser mártir, foi para um lugar, Deus depois jogou ele na Itália, ele conheceu São Francisco, se converteu, saiu dos agostinianos e entrou para os franciscanos, o martelo dos hereges e assim por diante. O martelo dos hereges, isso. E eu dizia, e eu falava que nós todos precisamos, sem exceção, primeiro conhecer um profundo amor à Nossa Senhora. E depois também conhecermos a vida e termos algum santo de devoção. Porque Nossa Senhora não é devoção, Nossa Senhora é obrigação. Isso mesmo. Aí eu perguntei, literalmente, até deu vídeo também que está no YouTube. Aí eu perguntei. Aí eu fui chamando o nome de cada um. Falei assim, qual é teu santo de devoção? A pessoa falava Santo Antônio, São Bento, Santa Teresa de Menino Jesus, São Francisco, e assim foi citando. Eu falei, que bom, olha que bom que vocês têm essa devoção, glória a Deus. Mas me diga uma coisa, qual desses santos você já parou para estudar a vida dele, ler uma biografia e que você é devoto? Ou seja, o que acontece é que nós ficamos na superfície da devoção, nós ficamos na superfície também na dimensão desse amor profundo com Nossa Senhora. Não sei se foi você ou foi o Hélio que falou que ele dizia que o que mais chamava a atenção na consagração à Nossa Senhora é que é o único exercício, única consagração à Nossa Senhora que todo ano você precisa renovar, que é a única que você tem que passar 30 dias de retiro e que é a única que você precisa escrever uma carta e usar um símbolo, sem dizer também, né? Ou seja, aqui a quantidade de coisas, ou seja, também aqui nós vemos quer dizer, não basta você fazer uma vez. Por quê? Porque eu vou fazer 15 anos de padre, antes de ser padre, eu me consagrei, eu já vou para 15 anos. E sempre quando eu faço o retiro, eu vejo o tanto de coisa que eu preciso melhorar, revisar também e principalmente aumentar esse amor por Nossa Senhora. Por quê? Porque Nossa Senhora, ela vai clareando as coisas, ela vai mostrando Jesus de uma forma que, muitas vezes, eu para fazer uma adoração bem feita,
Gente, quem foi o primeiro sacrário? Ela? Sacrário vivo. Nossa Senhora. É. O cantar, o louvor, porque Nossa Senhora só abria a boca para falar sobre duas coisas, falar de Deus e com Deus. Isso mesmo, isso mesmo. Ela é Toda essa toda de Deus. dimensão. Ela é toda de Deus. Por isso que é de João Paulo II, São João Paulo II vai usar o Totus Tuus, que é de São Luís Maria Grignard, Totus né? tu ego sum, ó Maria. É todo teu, Maria. Então, Maria, ela é toda de Deus. Ela é toda de Deus. Ela é a alma predileta, né? Ela é a única. O meu bispo talvez você conheça, Dom Alberto, meu bispo de coração, porque ele me ordenou padre, hoje está em Belém, ele me ordenou padre, diácono, me mandou para Roma e Dom tudo Alberto mais. Taveira. Taveira, Dom Alberto Taveira. Eu, ano passado, Grande dizia homem. que Trabalhei com ele 9 meses. Um grande homem. Um grande o santo. pecado não passou nem de raspão perto de Nossa Senhora. Não, lógico. Imaculada. Imaculada. Porque pré-ordenada, o dogma da Imaculada Conceição, a Bulli Inefabilis Deus, ela só concretiza o que é a história da igreja, os santos disseram sobre Maria Santíssima. Porque o senhor celebrou Santo Antônio, eu também celebrei domingo, mas é a oração de São Francisco, toda bela sois, ó Maria. Em vós não há pecado original. Veja, nós estamos no século XII, um santo, né, proclama, em vós não há pecado original. Vós sois a glória de Jerusalém, vós sois a alegria de Israel. Ela se eu der essa oração na sala dos rabinos, onde eu estudo de quinta-feira, eles me matam. Se eu disser na quinta-feira que um padre, um santo da Igreja Católica disse que a fé de Nossa Senhora é a fé da nova aliança comparada à fé de Abraão da antiga aliança, Redemptoris Mater. Você seja jogado pela janela. Sou jogado pela janela, com certeza sou jogado. E ainda não posso, que eu preciso deles para 2 capítulos do meu livro, da minha tese. Então, fica calado, quieto, depois você fala. Fico calado. Tenho ficado só calado, porque eu necessito muito deles. Quero aprender também, né? Mas eu acho que no momento oportuno, porque eles têm um momento oportuno, onde todos falam, né? Esse, no momento oportuno, por enquanto nos fuzilaram, mas já eu quero questioná-los em algumas coisas. Mas eu vou chegar lá. Então, Maria é essa, a mulher da nova aliança, essa alma predileta, essa alma escolhida por Deus. Meu Deus, nós estamos ainda no alma do Magnífico. Imagine quantos a gente poderia passar. Olha o que o Papa Pio IX diz assim. Por isso, cumulou admiravelmente mais que todos os anjos e santos. É o que Garrigou Lagrange diz. Ela está acumulada mais que todos os anjos e santos, da abundância de todos os dons celestes. Agora, você imagine todos esses dons celestes na alma de Maria, ela viva na terra. Porque Deus do céu pré-ordena, o que o Papa está dizendo, eu vou tentar resumir. Deus do céu pré-ordena, vê que o homem ia cair, pré-ordena a alma de Maria. Então, depois encontra em Israel, na jovem hebreia, filha de Sião, onde poderia cumprir todas as promessas, Maria. Então, pré-ordena e infunde nela. Ela foi pensada nos céus, vem para a terra e Deus coloca no nascimento, né? No ventre de Ana, que nós chamamos, que os teólogos marianos falam que é a primeira, dividem a vida de Maria em 3 estágios, né? Primeiro estágio no ventre de Ana, onde é fecundado toda a divindade nela. Então, segundo estágio, quando da encarnação do Verbo. Quando o Verbo, então, vem para o útero de Maria Santíssima, e agora a Shekinah de Deus, imagine, né? Agora não é mais sobre a Arca da Aliança, mas a glória de Deus, o Espírito Santo fecunda a vida em Maria. E Garrigou Lagrange é nessa parte que ele está dizendo. E o último estágio é a dormição, né? A ida ao céu. Então, ela está fecunda de todos esses dons celestes. Todos esses dons celestes, agora você imagina na vida de Maria. Agora, minha pergunta foi para o pastor da Assembleia de Deus. Então, ela é uma mulher qualquer? Ele ficou em pé na mesa brava e disse, jamais, eu fui enganado. Nós demos tanta risada, né? Fale de Maria na minha congregação. Eu fui enganado. Ele estava se sentindo enganado, porque ela não é uma mulher qualquer. A alma, nós estamos na alma ainda, na alma de Maria. Deus infundiu tudo nela. Eu vejo, quando eu estou falando da alma, eu lembro daquela vidente italiana, ela se chama... Meu Deus do céu, me lembra, Divino Espírito Santo. Enfim, uma vidente italiana que Deus deu a graça a ela. Isso, Maria Valtorta, de ver as cenas, né? Eu comprei os livros dela, do padre Oscar, ganhei lá da Gospa Mirra.
é maravilhoso, porque quando ela vê a cena de Pentecostes, é maravilhoso, padre, é lindo demais. Ela vê para quem não sabe, só a título de informação, chama Maria sim, sim, Valtor, sim, sim. e são revelações que Deus deu para ela, são revelações particulares eu chamo, na verdade, o Evangelho, chama O Evangelho segundo Evangelho, isso Valtor, todo o Evangelho. e contam situações. Eu tive que estudar a morte de São José. Eu tive que falar sobre São José. E eu tive contato, isso há muito tempo atrás, né? E uma coisa que me chamou a atenção, porque nenhum momento contradiz o Evangelho, pelo contrário. Pelo contrário, vai justamente contando aquilo que... Porque o Evangelho é o quê? O Evangelho é Mateus, Marcos, Lucas e João, mas são pequenos, vamos colocar assim, são pequenos. São livros, vou dizer, desculpa o termo, são livros perdidos dentro da Bíblia. Perdidos porque são pequenos. São pequenos. E a Valtorta são muitos livros. Inclusive, você encontra na internet muito... Deve ser, eu tenho 8 dos livros da vida. É muito. E são grandes. É São muito. edições grandes. Em português, é isso. Então, são edições grandes. E que vale a pena, porque quem quer conhecer mais miudamente a vida de Jesus Cristo, Nossa Senhora e São José, detalhes, conversas, coisas assim que viviam no dia a dia, olha, é uma leitura assim excepcional. É fantástico. Sabe, 2 coisas que me impressionam de Maria Valtorta. Uma, que primeiro alguns teólogos e pesquisadores diziam, olha, o mapa que ela escreveu de Israel, o mapa não bate as ruas, e havia uma diferença das ruas do mapa de Israel. Passou-se isso, né? Passou-se dizendo que talvez ela errou em algumas coisas. Até porque eu faço uma pergunta agora e no final da live eu respondo. Vou fazer uma pergunta a todos que estão aqui. Se o anjo do céu descesse e tocasse um piano da Idade Média na Terra, o som seria divino, angelical, ou sairia com defeito? Então, no final eu respondo, para a gente entender. Então, mas depois os arqueólogos, eles acharam na arqueologia o mapa antigo de Israel e coincidia como todo o mapa que Maria Valtorta desenhou e escreveu. Então, assim, a arqueologia antiga provou que Maria Valtorta estava certa na questão geográfica de Israel, imagina. Mas na cena de Pentecostes é maravilhoso, porque as chamas de Pentecostes, segundo ela, pegam fogo nos apóstolos. Então ela vê chamas de fogo sobre os apóstolos. Os apóstolos começam a ficar embriagados do Divino Espírito Santo, diz Maria Valtorta. É lindo. E então ela olha para o canto da sala do cenáculo e ela vê Maria Santíssima. E a chama de fogo descia nos apóstolos, penetrava neles. E em Maria Santíssima, a chama ficou na cabeça e não conseguia penetrar. Então ela pergunta a Nosso Senhor, por que a chama do Espírito Santo não estava entrando? Cheia já a esposa. Jesus sorriu e disse, não tem como, ela está repleta do Divino Espírito Santo desde o nascimento. Então é isso, todos os dons estavam lá. Então, e os dons, no meu TCC eu provei isso, que a vida de Maria, da encarnação do Verbo, né, do ventre de Ana até a assunção ao céu, o som só progride. Todas as virtudes estavam nela num grau máximo, padre. Maria jamais foi uma mulher qualquer, que essa live, que todos os outros homens vejam e mulheres vejam, Maria jamais foi uma mulher qualquer, porque a cada dia da vida dela, os dons aumentavam. Ela era uma harpa da Trindade, a Trindade falava nela, a divina esposa do Espírito Santo. Aquele grande teólogo pneumatológico, o cardeal Ivans Congat, disse assim, que Deus fecundou em Maria a divindade. E na natureza humana, Deus precisa de cromossomos masculinos e femininos. Então, o Espírito Santo não encontrou os cromossomos do homem José, mas não encontrando, porque ela era virgem, o Espírito Santo infundiu na Virgem Maria tudo que faltava. Então, ela repleta do Divino Espírito Santo, ela é engravida, né? Plena, ela é Shekinah, então cobre ela. Tu serás a mãe do Salvador. Imagina, nós estamos na alma, a alma predileta. A alma de Maria, ela é predileta porque foi pré-ordenada e porque Deus pôs todos os dons celestes nela. Por quê? Deus edificou para si uma morada. Se Deus, através do grande homem de Deus, construiu um templo para que a presença dele fosse honrada, adorada no Antigo Testamento, então imagine o templo vivo que Deus pré-ordenou para a Virgem Maria.
Assim, desde o princípio, antes dos séculos, o Papa disse, pré-ordenou Maria Santíssima como mãe do seu filho. E certamente era de todo conveniente que esta mãe tão venerável brilhasse sempre adornada dos fulgores da santidade perfeita. Então, nela glória. está toda a beleza, toda a beleza. Por isso que eu gosto da oração de São Francisco, faço todo dia, toda bela sois, ó Maria, em vós não há... E acho que é profética essa oração de São Francisco, ele nem sabe o que rezou, em vós não há pecado original, porque ele não sabia, né? Do século XII, pensavam que ela é aquela que havia a mancha do pecado. Uma corrente de teólogos falava que ela tinha a mancha do pecado, uma corrente não. Então, ele prova com a vida que ele acreditava. Não tem pecado original, sois a glória de Jerusalém, porque Jerusalém é a cidade santa. O patriarcado de Jerusalém começa o julgamento, acho que creio por Roma, pela nossa igreja, mas Jerusalém é a cidade mística de Deus ali, né? A terra que o Deus falou e que o verbo se encarnou. Então, vós sois a glória de Jerusalém, vós sois a alegria de Israel. Eu estava com um muçulmano e ele estava indignado e veio jantar comigo. Estamos jantando num lugar em Brasília, havia um muçulmano. Ele veio falar comigo, diácono, eu estou bravo com alguns cristãos. Eu falei, por quê? Né? Eu falei, você não vai tacar a bomba, brinquei com ele, você vai tacar a bomba, você está bravo aqui, ó. Muçulmano bravo taca a bomba. Ele, não, eu não sou dessa, eu sou um muçulmano, e estava explicando qual era a facção dele, né? E nós começamos a jantar, demos risada, mas por que o senhor está bravo? Porque eu fui num culto que me convidaram, num culto protestante, e o homem falou mal da grande mãe do profeta Jesus. Eu falei, meu Deus do céu, o muçulmano tá bravo por isso. O Ancorão cita louvores da Nossa Senhora. Sim, a grande, ele dizia, ela é a grande mãe do profeta. E disse que quando terminou o culto, ele falou para o pastor, eu não entendo você. Para mim, ele é profeta. Para você, ele é Deus. E você não honra a mãe dele, se ele é teu Deus? E como? Eu não honro ele como profeta. Para mim, ele é profeta, mas eu admiro a grande mãe. Imagine, a grande mãe. Então, São Francisco, toda bela sois, ó Maria, né? Mas, padre, eu falo que cada vez mais São Luís disse isso, que a iniquidade, o reino da iniquidade, a Maria laços contra os filhos de Maria, né? Como diz o Apocalipse, o dragão saiu a perseguir os filhos da mulher, né? Então é isso, cada vez mais arma laços contra a devoção. O senhor falava do retiro, da preparação. Nós chegamos nos Estados Unidos há 2 anos atrás, eu era para pegar o retiro da consagração total da Filadélfia. Então, geralmente não são muitos, são 100 pessoas, né? O retiro de consagrados é assim, né? É assim, 100... Então, são grupos mais seletos, são almas escolhidas, eu digo, de Maria, né? Mas houve um problema. Alguém mentiu que o retiro não aconteceria. Algum coordenador de um outro movimento disse que não poderia. E, enfim, começou a receber ligações das fichas que estavam escritas, não tinha mais ninguém viria. A coordenadora do evento, né, nossa querida amiga, disse, nossa, eu não sei nem o que falar para vocês, amanhã não vem ninguém. Porque disseram que não teria o retiro, que foi mudada a data. Eu não sabia, fiquei sabendo ontem. Eu falei, minha filha, fique tranquila, não é isso. É que Nossa Senhora está escolhendo, de fato, quem são os verdadeiros consagrados dela nessa cidade. Padre, foi o melhor retiro mariano que eu preguei na América. Eu era de Maria, foi uma bênção. As pessoas chegou quem Nossa Senhora queria. Então, existe uma grande batalha, né? Entre o dragão e a mulher vestida de sol. Então, é uma grande batalha. Surgiu uma grande batalha no céu, né? Então, essa grande batalha perpetua na terra. Cuidado, céu, terra e mar, porque o demônio desceu sobre vós com grande furor. Mas nós temos uma advogada, né? Santo Irineu, né? Santo Irineu de Leão, que o que Eva atou com sua incredulidade, Maria desatou com a sua fidelidade. Ela é nossa advogada. Nós temos uma advogada. Então, padre, nós falamos 1 hora e 1 minuto. Nós temos um problema, hein? Resolver. Nós falamos 1 hora e 1 minuto da Vamos alma marcar de Maria. outras. Vamos marcar outras. Nós estamos na alma ainda. Mas vai Sim. ser bom porque nós vamos aprendendo, eu vou aprendendo com o senhor.
nós vamos caminhando, vamos aprendendo. E cada vez mais que eu for adentrando aqui a pesquisa, é 1 ano e 8 meses, rápido, mestrado é rápido. Resta por mim, viu, padre? Que sai amanhã na PUC, são 15. Meu nome foi aprovado, aprovou 15, né? Aí disse que amanhã Glória a sai Deus. amanhã sai o nome, a banca já foi. E que tudo seja para a honra de Deus Pai e também o triunfo do Imaculado Coração de Maria. Sim, se ela quiser, que dê tudo certo amanhã. Aí é outra luta, daí é arrumar o dinheiro da matrícula. Mas daí é outra. Aí Nossa Senhora da Divina Providência já vai à frente, esmagando a cabeça da serpente, e tudo dará certo, com a graça de Deus. Vamos Deus rezar. provê, Deus proverá. A sua A sua misericórdia. misericórdia não faltará. Nós podemos fazer mais uma live daí só da exegese, né? Vamos dar uns 15 dias aí para mim pesquisar mais. Podemos marcar quando você quiser. Quando você quiser. Tá, eu chego na Bahia dia 29 agora, né? Eu vou amanhã, sai, daí semana que vem eu tenho que estar lá, porque diz que o orientador já faz a reunião com todo mundo. Uhum. E aí já... Porque é um pré-projeto que foi feito, aí vai orientar para fazer o projeto, dia 22. E aí, bola para frente, vamos correr atrás, né? E aí, eu chego na Bahia dia 29. Pode ser depois do dia 29, porque fica mais fácil. Podemos marcar com alegria. Depois eu entro em contato contigo pelo WhatsApp. Pronto. Isso tá ótimo. Eu agradeço, senhor, ao convite, Amado, a todos que estão. Vamos abrir um momento também para perguntas. Podem ficar à vontade. Para perguntas também, podem questionar. Vamos aproveitar também, não é? Sim. Pode perguntar. Perguntas? Aproveitem, amados. Não tenham vergonha. Nós não saímos da alma ainda. Estamos na alma, imagine. Ô, padre, hoje, enquanto eles vão pensando aí nas perguntas, hoje o programa... A resposta do anjo tocando o órgão na Idade Média, né? Na Idade Média, você disse? Ah, sim, preciso falar. Qual é a resposta aí pro povo? Vai lá, conta de novo e depois a resposta. Qual é a pergunta sobre estava falando de um mito, uma mística, né? Uma mística, se Deus falou, não falou com ela. Às vezes as pessoas reclamam de algum servo de Deus, né? Lógico que nós não somos imaculados. Nós temos a chama do pecado. Né? E aí um professor meu disse assim, de cristologia, vou fazer uma pergunta a vocês. Se o anjo descesse do céu e tocasse um órgão da Idade Média, né? Um órgão não, um piano da Idade Média, o som seria divino, porque é um anjo, ou seria um som talvez com defeito, porque é um piano da Idade Média? A classe toda falou que seria divino, né? E aí o padre disse, não, meus filhos, o anjo é divino, mas o piano é da Idade Média. O piano deve estar com algum problema de, no mínimo, 500 anos sem usar, depende da Idade Média qual foi falada, se foi a alta Idade Média, a média. Então, nós temos certeza, pela nossa razão, que não é um som divino, porque o piano é velho. Então, o arcanjo, com certeza, ele vai usar um instrumento velho. Assim é quando Deus usa os seus servos na terra. Deus usa o servo, mas às vezes o servo também tem defeitos e passa por ele. Então, Maria Valtorta poderia ter errado no mapa, mas depois foi ver que não errou. Houve santos que erraram. Nós sabemos disso. E uma grande doutora da igreja disse que Nossa Senhora não era imaculada. Mas aí depois a igreja vai dizer que ela é imaculada. Por quê? Porque o santo é um instrumento. E o instrumento tem seus defeitos. Quem é imaculado é a Virgem Maria, não é? Amados, tem uma pergunta aqui, Cal. Eu estou na condição de divorciada, não quero voltar para o marido, mas vivo a castidade. Posso me consagrar? Pelo método de São Luís, não. Porque se você está divorciada, pode. Se você vive, depende como o seu estado de vida hoje. Se você mas vivo a castidade, ela coloca aqui. Vive a castidade, vivo a castidade. com certeza, pode. Mas olha, padre, uma coisa muito interessante, a igreja é muito rica, a igreja é rica, viu, padre? Vou falar para o senhor. Lá onde estiver nos Estados Unidos, tem muitos casais de segunda união. E a igreja aceita os casais de segunda união, né? Segundo um grande canonista, diz que 90% dos casamentos não foram válidos. Ele fala como foi preparado. Eu e o senhor sabemos, né? Que às vezes como é preparado os matrimônios, né? E às vezes Senhor. a gente chega a celebrar, eu falo, meu Deus do céu, não acredito que eu já assisti alguns casamentos que eu digo assim, esse aqui
Eu estou fazendo. Eu estou fazendo a minha parte, estou dando a minha bênção, mas pegar nós não vai fazemos pegar. a nossa parte, né? E aí, É. um professor meu, um bispo, professor, né? Um grande bispo, disse que ele assistiu um matrimônio no lugar, não vou falar, senão vão saber, né? E que Foi na Lua, na diocese da Lua. Foi na Lua, foi em Marte. E aí foi para a festa. Na festa, o casal se separou. Jesus. Separou na festa. Então, celebrou o sete da catedral. Era uma família muito abastada, nobre, de um grande lugar. E na festa, ficou sabendo que o homem teve um caso com uma amiga e se separaram na festa. Quer dizer, não houve, nunca houve. Não houve matrimônio, não existia. Né? Então, mas esse lugar que nós vamos tem muitos casais de segunda união. E aí tem muitos casais que queriam fazer a consagração. E pelo método de São Luís, não dá devido à confissão sacramental, né, padre? Não teria condições. E aí, a alternativa que nós conseguimos são casais piedosos, que rezam, que estão na igreja, e às vezes o casamento dele nem existiu. Mas a gente não pode dizer, quem diz é a igreja, né? Quem diz é a igreja. A igreja, e através canonista, do processo, né? Através de um processo entra com o processo, aguarda. E aí, o que nós fizemos? Fizemos um retiro para esses casais e fizemos a consagração de São Maximiliano, da Milícia da Imaculada, que não precisa da confissão para o dia. Então, enquanto está nesse processo de anulidade, a cura agora já tem uma facilidade, é um grande avanço do Papa Francisco, foi esse, né? As cúrias diocesanas hoje, elas podem fazer o projeto, o projeto canônico, né? Isso, pode falar. O processo canônico, que antigamente a Cúria Romana enviava para a Cúria Romana, hoje não, com a graça de Deus, todas as dioceses podem fazer o processo canônico, graças a Deus. Né? Isso, imagine, tudo centralizado em Roma. Agora não, isso é um grande avanço. Canonicamente, no meu ponto de vista, foi um dos maiores avanços do pontificado do Papa Francisco. E mais rápido também, né? Porque automaticamente... Mais rápido, 2 anos, 2 anos, 3 anos. Eu tenho casais felizes que voltaram à comunhão, fizeram a consagração pelo método de São Luís. Então, um grande avanço. Então, acho que essa pergunta está respondida. Muito bem, então. Cal amado, gratidão de coração, te desejamos assim bênçãos e graças ela perguntou aqui, ó, padre, ela perguntou, já respondemos, né? Ela pode se consagrar sim, graças a Deus. Respondi, ufa, senti um aperto no coração, sou divorciada também, mas depois de 24 anos de matrimônio, mas vivo na castidade sem interesse carnal. Filha amada, pode fazer. Consagra-se, isso mesmo. Graças a Deus. Eu sou consagrado, padre, não muito entendo. Obrigado, viu? Atenção, mas a pergunta aqui. Eu sou consagrado e não entendo sobre a renovação. Talvez por falta de conhecimento. Nunca fiz por achar que a consagração já foi feita e é única. Sabe me explicar sobre? Sim, claro. Olha aqui, eu até ia fazer... Olha como Deus cuida de tudo, né? Não sei, o senhor tem aquele livro da preparação daquele retiro espiritual de Dom Antônio, um bispo mariano, o senhor tem ele que faz esse retiro espiritual, né? Que tem as meditações? Ele é maravilhoso, não, padre? Deixa eu ver. Do Antônio Maria Siqueira. É maravilhoso. Esse livro é maravilhoso. Eu acho que esse é o livro. Eu sempre fiz ele porque em Palmas tem uma irmã que ela divulga demais, que é a irmã Isabel, a consagração. E ela pegou como que os direitos autorais desse livro, né? E eu desconheço um livro tão bem feito, tão bem preparado, tão profundo para a consagração quanto ele. Ele é... Não, ele é maravilhoso, eu só faço com ele, né? Mas o direito autoral não é dela, não, porque já não é mais, é patrimônio agora. Né? Não, sim. Não, porque tem pessoas que são tão espertas que fazem isso, mas pode editar, porque já deu mais de anos que o padre morreu, que o bispo morreu já. Sim. O nosso retiro, porque eu peguei e escaneei. Escaneei tudo e a nossa turma de consagração está fazendo a partir dele. Não, é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Eu, lá nos Estados Unidos, nós levamos para todo o pessoal. Nossa, entrou mais pergunta aqui, hein, padre? Peraí. Vamos responder sobre... Ela não sabia que tem que fazer todo ano. Nós falamos que a consagração pelo método de São Luís, né, ela é maravilhosa nesse aspecto. Ela necessita da renovação.
Então, por isso que o livro mesmo de São Luís, chamado Renovação do Batismo, né? Para as promessas do batismo. Sim. Eu acho que o Hélio deve ter dito isso, né? O senhor sabe. Uhum. Então, o nome original do livro é Renovação das Promessas do Batismo. Então, todo ano, quando a gente passa por esse livro, a gente fala, meu Deus, ó, não pensei nisso. Quando a gente relê o tratado, mas parece que todo ano eu leio, parece que eu não vi essa parte. É algo novo. É algo novo. É algo novo. Então, é o que o cardeal Blaine diz, esse livro maravilhoso tem levado muitas almas para o céu. Então, precisa, faça de novo. Você é uma consagrada, mas todo ano, naquela data, você renova a sua consagração, faz o retiro espiritual. Porque Santo Inácio de Loyola vai dizer também que a renovação ela nos relembra, nos remete ao primeiro ato consagratório, né? Poxa, eu me consagrei, né? Me consagrei, eu preciso agora continuar aqui. Faltam 6 meses, ou mês que vem eu renovo. Então, o bem da renovação, o bem. E por isso vale para nós que somos consagrados. Você como diácono, Santo Estevão, todo ano, mesmo. Na altura. Eu, habitualmente, na Quinta-feira Santa. Ainda que aqui na Alemanha tem essa particularidade que a gente não renova, infelizmente. Não, mas... E aí, bom, vamos ver outra... Peraí, tem outra pergunta aí? Tem uma pergunta depois aqui. Fiz minha consagração, eu era casada e me divorciou. Tá. A pergunta é essa. Fiz minha consagração, eu era casado e me divorciei e não fiz as renovações. Minha consagração ainda é válida? A gente fala que nunca consegue desconsagrar, né, padre? Desconsagrar não dá, né? Os dons, Paulo diz que os dons de Deus são irrevogáveis. Irrevogáveis. Eras um querubim protetor sobre Lúcifer, né? Eras um querubim protetor, né? Era um querubim que cuidava da música, né, celestial, do coro celestial. Deus não revogou, tanto que as bandas de músicas mundanas são muito melhores instrumentalmente dizendo do que as bandas que tem dentro da igreja, né? Mas você deve voltar, renovar. O que eu diria para você, o que Paulo disse a Timóteo, né? Reaviva a chama do dom de Deus que há em ti, né? Isso mesmo. Acho que é isso. Diácono, mas vamos ter outras lives sobre esse assunto. Vamos, com certeza. O senhor é meu pároco. O senhor é meu pároco. Meu pároco dessa igreja particular virtual, né? Tem sido um ministério interessante. Tem sido realmente uma partilha grande. Gratidão, diácono. Deus abençoe. Amém, obrigado. O senhor dá a bênção e eu despeço do povo. Com certeza. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Senhor Pai Santo, Deus de bondade, nós pedimos a tua bênção e a tua graça, Senhor, sobre cada um, Senhor, que participou dessa live, que irão beber, Senhor, dessa fonte. Nós pedimos também, Senhor, toda a inteligência, toda a capacidade humana e espiritual para o diácono também, Senhor, nesse tempo de mestrado. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Fiquemos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Pronto. Graças a Deus. Gratidão, obrigado, Diácono. Deus abençoe. E vamos marcar a próxima. Vamos, a gente já marca. A gente vai falando pelo WhatsApp e já deixa marcado, tá bom? Um abraço a todos também. Todos que participaram. A Camila, Fabilei, a Sandra Nunes, todos. Miriam, Tavares, Cândida, Cunha, Cristiane, todos vocês. Deus abençoe a todos. Gratidão. Deus abençoe. Salve Maria. Tchau, tchau.